Salve, salve, povo da cultura! Eu sou Meire de Origem e está começando mais um episódio do 5CT na Cultura. Estamos em janeiro, mês conhecido como Janeiro Branco, um convite coletivo para refletir sobre saúde mental, cuidado emocional e novos começos. E hoje a gente amplia esse olhar para entender como o cuidado também passa pelo território, pelo trabalho, pelo meio ambiente e pela forma como nos relacionamos com o que produzimos e descartamos. Para essa conversa, eu recebo a Júlia Tedesco. Ela é engenheira ambiental, educadora socioambiental e pesquisadora de caminhos que conectam sustentabilidade e economia criativa, impacto social e, mais recentemente, o cuidado através da comunicação. Então, seja muito bem-vinda, Júlia Tedesco. É um prazer ter você aqui conosco. Ei, Meire, muito obrigada. Estou muito feliz e honrada de estar aqui, de poder falar um pouquinho e conversar com você. Então, a todos sejam bem-vindos e é com maior alegria que eu estou aqui para esse bate-papo. Ai, que maravilha! Eu também estou muito feliz. Acho que vai ser uma prosa muito potente, muito importante. E obrigada por aceitar o nosso convite, abrir sua agenda aí, vir bater esse papo com a gente. A gente sabe que na correria, começo do ano ainda, né? Aquela loucura toda. Mas eu tenho certeza que vai render bons assuntos aqui. Vou pedir para a produção rodar a nossa vinheta e a gente volta para bater esse papo. Pode rodar a vinheta, produção. Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. E no episódio de hoje estamos recebendo a pesquisadora, engenheira ambiental, educadora socioambiental, Júlia Tedesco. E para a gente começar essa prosa, Ju, eu queria que você falasse para a gente, você atua há mais de 10 anos na área socioambiental, muito conectada com comunidades. Em que momento você percebeu que sustentabilidade também é sobre pessoas, sobre vínculo e sobre cuidado? É uma ótima pergunta, porque eu olho muito para mim e aí quando eu me vejo nessa comunidade, eu fiquei muito feliz e realizada em poder exercer a engenharia, mas também não ignorar o entorno. Então, isso começou a sair de mim e aí começou a ganhar vida, digamos assim. Então, ó, é até difícil, né? Porque aí, se eu falo só isso, parece que eu fico numa bolha, fica peso ali dentro, mas a comunidade mesmo que me trouxe luz de como é importante essa relação. Porque eu comecei a ver que isso não estava só dentro de mim. Então, eu tive, por exemplo, crise de ansiedade, eu tenho uma doença crônica, e qual é a relação dessa com só trabalhar, estudar e entregar uma demanda? E aí, quando eu comecei a ver a comunidade, que também tem os mesmos problemas que eu, isso começou a ter corpo, né? E aí tem muita relação também da gente dentro da comunidade, cuidado com o meio ambiente, trazendo para dentro. Só que eu gosto, desculpa, na verdade eu pensei em um caso em que vai ilustrar, porque para mim todos eu tive grandes aprendizados que foi cristalizando esse trabalho ao longo desses 10 anos. Mas eu gosto muito de trazer e quero compartilhar quando eu fui convidada para dar oficinas lá no Espírito Santo, né, lá em Vitória, a gente chama de Centro Pop, que é um lugar de acolhimento, digamos assim, né, de acolhimento, eu gosto muito dessa palavra, para pessoas em situação de rua. Então, eles frequentam durante o dia, que eles podem tomar banho, comer, descansar, e ali tem oficinas também formativas. Só que à Sim. noite, o estabelecimento fecha, o local fecha, então eles têm abrigos, alguns, né, e outros não, realmente ficam na rua. E lá, é, era uma oficina só de verão, como agora, e depois que essas oficinas encerraram, os próprios atendidos, eles solicitaram mais oficinas, vendo uma vontade, uma necessidade mesmo. Inclusive, esse trabalho foi a primeira vez que eu trabalhei com o meu marido, né? Na época a gente já se conhecia,
E ele estava dando oficinas dentro da área dele, e eu na minha, e a gente começou a integrar, a gente viu, nossa, a gente tem muita coisa em comum. E aí foi crescendo as oficinas, a gente acabou transformando isso em um projeto, durou 6 meses, até a formatura dessa turma. Eles lançaram um collab, e ali eu acho que é um exemplo de toda a transformação, de todo o processo. Mas teve falas que a gente foi premiado, a gente deu muita entrevista. Isso foi lindo, repercutiu, mas teve falas específicas dos atendidos que me marcam até hoje. E isso foi bem no início, assim, né? Deve ter 7 anos já desse projeto. Eles falavam assim que os resíduos, eles se enxergavam muito nos resíduos. E o que que a Uhum. gente fazia de fato? A gente pegava resíduos disponíveis, transformava em produtos, ofertava para venda. Então a gente tinha todo o processo de coletar, transformar, comercializar. E as pessoas queriam, as pessoas compravam, achavam interessante, e eles começaram a falar o seguinte: nossa, a gente se reconhece nesse resíduo. Ele é invisível e ele é um problema, ele é dito como um problema. Só que se você tem um olhar para esse resíduo, transforma e o legal também é que o upcycling, que é uma técnica que você não transforma ela, você pega aquela matéria, não tira as propriedades químicas e físicas, você potencializa, tornando aquilo versátil, útil, mas com beleza, com qualidade. Então tem todo esse cuidado, sabe? E aí eles falaram, nossa, se você tiver o olhar e conseguir transformar e dar uma utilidade para a comunidade, as pessoas querem isso. Isso mexeu comigo assim profundamente, porque eu estava sendo transformada ali e eles também. Então faz muito sentido quando a gente fala sobre comunidade, né? E eles foram muito assertivos ao falar disso. Então, quando a gente quebra o nosso processo de produção hoje, que é o que a gente enfrenta, linear, extrai da natureza, produz, usa e descarta. Quando a gente quebra esse ciclo, a gente traz qualidade de vida, a gente traz melhorias que para alguns são invisíveis, mas que todos sabemos que são problemas. Então a gente tem um potencial de solução incrível e as pessoas querem, porque não é só, deixa de ser um artesanato visto de uma forma antiga, que é algo, algo atrasado, algo passado, sem valor. E tudo bem também que a gente passa hoje por uma transformação desse resgate ancestral. E isso eu acredito que não é Júlia isolada, não são esses projetos isolados, é um movimento mesmo, vários locais, vários pontos. Então a gente está se unindo porque a gente está enxergando esse valor. Então, ali nesse exemplo, eu consigo ver todas todos esses gatilhos assim. Nossa, como isso é importante, como isso é transformador para mim, para as pessoas, para o Diego, que foi na época também, para o Centro Pop, para outras pessoas que estavam ali em volta. Então, ali eu acho que foi que eu acho que eu entendi assim, falei, nossa, agora está mais cristalizado. E aí, ao longo depois, né, ao longo dos anos, eu fui aperfeiçoando, né? Fui aprimorando, eu fui me aprofundando. Assim, é interessante você falar sobre isso, sobre esse impacto direto na comunidade, nas pessoas, né? Que o seu trabalho com a transformação de resíduos em arte, acessórios, bolsas, gera renda, autoestima, pertencimento. Que impactos que você percebe nas pessoas que participam desses processos? E a gente também não fala muito sobre saúde mental dentro desse processo, né? Quando a gente fala de resíduo, e consumo e geração de renda, dificilmente a gente fala sobre o impacto da saúde mental das pessoas também envolvidas nesse processo, né? Como que essas questões se conectam na prática, principalmente em territórios de vulnerabilidade, assim, para você? Tá? É, é uma pergunta assim que dá para desmembrar em várias respostas. Eu quero me atentar que duas informações principais. A gente se especializou em segregar as coisas, sabe? É como se meio ambiente fosse uma coisa, eu preciso resolver ele aqui, humano, eu preciso resolver ele aqui. Nós nos especializamos em segregar. E aí eu transbordo isso para as pessoas, para as comunidades. A gente aprendeu a segregar mesmo, a marginalizar. Então, isso realmente começa dentro da gente, parece pequeno, mas a gente foi estruturando isso de tal forma que a gente foi se cegando ao ponto de achar que a gente se dedicar tanto a manter o nosso corpo saudável e longínquo,
esquecer da mente. Então, a gente também segregou isso, sabe? E está tendo esse resgate também. Então, eu acho isso muito produtivo, isso acho muito bom. E a arte tem esse poder de, primeiro, um encantamento sem explicação, né? Muitas vezes você olha e se apaixona por aquilo, e a pessoa do seu lado vai olhar para outro quadro, outra bolsa, outra arte, outra música, e vai falar: Nossa, isso é apaixonante, aparentemente sem explicação, né? Então, a arte tem esse grande poder. Então, primeira informação, a gente se especializou, mas eu sou muito esperançosa e positiva porque eu vejo que a gente está resgatando essa união em várias frentes. Então, aparentemente parece, né? Que a engenharia ambiental, ainda mais eu que sempre atuei dentro de indústrias, parece uma coisa tão distante da arte, do artesanato. Sim. Eu sou mais artesã do que artista, embora não tenha como muito diferenciar mais, né? Mas como é que isso se conecta? É por um ponto muito importante, eu acho que é essencial e de tudo, que são as pessoas. Então, aonde estão essas pessoas? Estão na indústria, estão na comunidade, está na arte. E aí eu acho que qual é o que me envolve é que a minha paixão, tanto pela engenharia ambiental, ou eu acho que é mais pela transformação dos resíduos dentro do que a engenharia ambiental me trouxe e transformar isso com beleza do artesanato, e só é possível com as pessoas. Então, quando eu comecei a me envolver mais com as pessoas e entender que, nossa, essa é uma demanda, mas ela não está nomeando, e eu só nomeava, vamos dizer assim. E aí eu comecei a entender, a aprender como colocar isso, que algumas pessoas chamam de protagonismo, né? Como colocar isso para as pessoas e elas me devolverem, respondendo. Então, na prática. Antigamente os resíduos eram super disponíveis de forma gratuita, então eu ensinava como utilizar e como pegar. Hoje já existe um mercado regulamentado, isso também é importante, mas aí burocratizou também, mas é possível, claro, né? E como que elas utilizam e como elas imprimem quem elas são naquele produto. A gente chama também de, de design afetivo, de algo que caracteriza aquela pessoa, aquela comunidade, aquele território, que transmite uma história. E aí, quando as pessoas começam a olhar a história, o valor, a qualidade, para o mundo, e o mundo quer conhecer, né, quer fazer essa troca também, e aí começa uma autovalorização, um autorreconhecimento, descobertas de si. Eu acredito também que começa a rasgar alguns véus invisíveis, sabe? De você não atingir certos lugares, não acreditar que você não pode produzir. Então, acho que esse movimento começa a rasgar também de forma natural, gostosa, porque ahn, você trabalhar a mente não é só você estudar e ter diploma, a gente já sabe disso. Mas como é isso na prática? Então, colocar isso, falar, olha, você é um artesão, e ela vai lidar vendendo aquilo e as pessoas procurando. Eu tive alunas que depois também viraram professoras, deram entrevistas. Então, outras vendo esse movimento de outras, assim, eu acredito que na prática a mente vai começando a ser vista também pelas pessoas como importantes ser tratadas, reconhecidas. E não sei se eu respondi toda a pergunta, mas isso transborda que é o meu local que eu sinto confortável de trabalhar, que são, eu chamo comunidade de demanda, que são Legal. regiões que têm uma demanda específica. É para transformar resíduo? É para fazer arte juntos? É para fazer o reconhecimento territorial? É para falar sobre empoderamento feminino? O que que a gente vai falar ali enquanto a gente faz, né? Muito interessante. E assim, e pensar também que a gente está vivendo assim o ápice dessa terra realmente assim em efeito de ebulição agora, né? Não é mais nem e justamente essa coisa do nosso descarte, né? Da gente tomar da natureza e depois descartar, né? Enfim, de uma forma não consciente, né? Isso também prepassa por isso. Obviamente a gente que está na ponta aqui, a gente não pode se responsabilizar por tudo isso, obviamente, né? Não é um banho de 10 minutos né, que causou tudo isso. A gente sabe que tem grandes indústrias e tudo mais, mas eu acredito que quando a gente faz, né, o nosso trabalho aqui de formiguinha, a nossa parte, além da gente, obviamente, auxiliar, ajudar o meio ambiente, né, ajudar nessa luta em prol do meio ambiente,
a gente também se sente a satisfação pessoal, né, de estar fazendo assim, né, quando Sim. você separa, inclusive, até o seu lixo ali reciclável, lixo, né, seu descarte reciclável, né, quando você, eu acho que, e isso também tem a ver com saúde mental. Você acha? Como que você analisa desse ponto de vista? Deixa eu ver se eu entendi, de cada um fazer a sua parte, individual, eu não sei se eu Auxiliando o entendi meio assim. ambiente, porque quando a gente está Ah, falando sobre meio ambiente, obviamente a gente está falando também da nossa saúde, não só mental, mas como um todo, né? Mas assim, pessoas que são pessoas que têm um poder aquisitivo menor, não tem um ar-condicionado, a gente está vivendo um calor extremo, né? Qual que é o nosso papel, né, auxiliando esse meio ambiente a se revitalizar de alguma forma, né? Embora a gente esteja aqui na ponta, né? Mas ainda assim, né, fazendo a nossa parte. E isso, de alguma forma, também impacta emocionalmente na gente, quando a gente ajuda o meio ambiente ou quando a gente destrói esse meio ambiente, né? Acho que esse ponto de vista, não sei se como que você enxerga, analisa esse ponto de vista. entendi. É, assim, o nome mesmo, né, meio ambiente, ele é redundante, né? É o meio que a gente vive, é o ambiente que a gente vive. Então, a gente precisa desacreditar que isso é floresta e mata, sabe? Porque se eu tenho uma casa, um prédio, um condomínio, o que seja, né? Onde eu estou residindo e precisa ter árvores, então o meio que eu estou vivendo ele precisa estar em harmonia. E, obviamente, a gente precisa plantar para comer. E aí a gente começa a segregar, né? Locais de plantar, locais de morar é só morar. E aí a gente vai causando esse desequilíbrio mesmo, né? Em grande escala, como as monoculturas, as indústrias de extração, muitas vezes elas não repõem, né? Embora a gente tenha muitas leis hoje para isso. E aí, quando a gente também fala de resíduo, que é a ponta final da produção, a gente esquece que a gente está produzindo esse resíduo, mesmo que em grande e baixa escala. Então, quando você pega pessoas, né, que são difusos, né, se a gente pega uma casa, 200 mil casas, 1 milhão de casas, a gente tem multiplicado esses resíduos. Então, vamos lá, isso é o cenário. E aí, eu pego na minha casa e consigo separar o material, né, o rejeito do resíduo. Desculpa. Então, quando eu pego o resíduo, e mesmo que separe em casa, e eu já ouvi muito isso, as pessoas falando, poxa, mas o caminhão vem, ele pega tudo misturado. Bom, o caminhão, ele realmente vai pegar o rejeito. Aqui em São José dos Campos, pelo menos na região que eu moro, tem a coleta seletiva, né? Então, a gente separa, dias de semana a gente coloca. Lá em Vitória a gente não tinha. Então, qual era o nosso papel lá? O rejeito, que é banheiro e cozinha, muitos desses são colocados para o caminhão da coleta pública, né? Da prefeitura ou de convênios pegar. E aí, papelão, PET, coisas que a gente conseguia separar em casa, a gente entregava a uma associação mais próxima. E a gente tinha é até legal, assim, de contar essa história, rapidinho, de que a gente levava numa associação, eu levava junto com os meus filhos, desde pequenininho, a uma associação perto de casa, e ela fechou. E eu falava, nossa, qual é a mais próxima? Até que eu falei, vou para minha mãe, no meio do caminho tem uma associação que eu conheço, eu vou deixar lá. Isso foi acumulando, eu enchi o carro. Então, assim, não aconselho acumular. Se o que acontece? Juntei uma sacola ou outra, é trajeto, é caminho. Se acumular, tenho como levar, né? Seja de bicicleta, que seja de carro, tudo bem. Mas o ideal não é acumular, né? Porque aí eu acabei enchendo o carro mesmo. E levei. Quando a gente chegou lá, tinha uma pessoa que foi uma das atendidas, por exemplo, no Centro Pop. E aí ela estava trabalhando lá, falando que ela estava trabalhando, coletando, deu até notícias de outros que fizeram as oficinas, falaram que ela estava com uma casa atualmente, que ela conseguiu entrar com recurso, estava com moradia, e aí ela conheceu os gêmeos, ou seja, ela conheceu a mim e o Diego antes solteiros, né? Depois, tudo bem, veio o gêmeo, já essa pandemia, a gente se afasta um pouco, afastou um pouco das pessoas. Então, esse encontro foi, eu falei, caramba, tá ali, mais uma vez, reforçando que parece que é uma ação muito individual minha, né? Eu separar o material e vou levar lá. Mas quando eu vejo o impacto acontecendo positivamente na vida da pessoa, eu falo, nossa, isso faz toda a diferença na vida dela, porque ali ela vai trabalhar, ali ela tem o sustento dela, ali ela tem a família dela, então isso vai escalonando. E aí, obviamente,
quando a gente olha para isso, você fala, poxa, é impossível você não ser contagiado. Então, né, você se manter feliz o tempo todo, é possível ou não, mas também é ser triste, é possível ou não. A gente vive equilibrando essas emoções mesmo. Mas quando a gente começa a se movimentar, eu vou cuidar do meio ambiente, mesmo que seja separando o material em casa, fazendo boas escolhas na compra, que eu digo nem é financeiramente, de valor mesmo, mas é tentando começar a tentar entender de onde vem o que você está comprando e consumindo e se alimentando também. Você vai estar cuidando de você e, obviamente, isso vai repercutir na mente. Quando a gente cuida do corpo, muito importante isso também. A gente cuida da mente. Pode ser que a gente não veja por só se ligar nas altas e baixas das emoções. Mas quando uma vitamina no nosso corpo está baixa, a gente fica desanimado, e aí a gente acha que ai, não, é uma doença mental, mas às vezes é só uma vitamina. Aí é a importância também de procurar profissionais para isso. Mas se você começar com um movimento, seja separando o material, pensando nas compras, né, fortalecer o comércio local, pensar mais em compras que talvez não façam trabalho análogo à escravidão, use recursos mais favoráveis à natureza. Isso vai com certeza te movimentar fisicamente, te trazer uma reflexão, e com certeza isso também impacta na nossa mente. Incrível, que incrível. Bom, gente, para vocês que estão do outro lado da telinha, a gente está aqui nesse papo hoje muito especial com a Júlia Tedesco. Ela é pesquisadora, engenheira ambiental, educadora socioambiental, e a gente está falando de tudo isso, desse combo de vida, né? Porque tudo isso remete ao combo das nossas vivências. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que estão ligadinhos aqui no TV 5CT que a produção está colocando as redes sociais da Ju aqui na rodapé e está deixando também na descrição desse vídeo. Então, quando acabar aqui já é o trabalhinho de casa, se conectem. Inclusive também para vocês saberem mais sobre o trabalho, né? E também as nossas redes sociais, né? É importante a gente fazer esse movimento também horizontal, certo? A gente vai rodar um vídeo. Ju, a gente está no Janeiro Branco, né? Mês é conhecido, né, pela conscientização sobre saúde mental. E na sua visão, como que o cuidado com o meio ambiente, com o trabalho, com a comunicação também fazem parte desse cuidado emocional? É, Meire, é muito bom pensar que saúde mental é pensar que é sobre o bem-estar. Então, quando você analisa onde você está morando, como você está morando, com quem você está morando, como você está se relacionando e quais as linguagens que você está usando para isso. Como eu atuei muito na moda e sempre encarei a moda como uma linguagem, como você está se expressando, o que você quer dizer o que você diz, ou o que você está querendo esconder. É, a comunicação ela é muito importante nesses meios, ou para você entender, porque às vezes a gente está aqui com uma pessoa, mas a gente não está entendendo, a gente não está se comunicando. A gente está trabalhando em um lugar e mesmo assim a gente não está entendendo o que que a gente trabalha, né? Com o que a gente trabalha. Então, pensar no bem-estar como um todo, né? Eu quero que o clima melhore, quero viver em lugares melhores. O que que eu posso fazer para mudar, para ter mais bem-estar? Isso não é depender, das pessoas, mas não tem como fazer sem as pessoas. Então, acredito muito que conversas como essa são muito importantes. Acho que as pessoas, partindo de escolher se comunicar, é muito bom começar a falar. E aí ela vai conhecer onde ela está morando, por que que ela está morando, com quem ela está relacionando, por que que ela está se relacionando daquela forma. Então, eu enxergo muito o meio ambiente, né? Não só mais como esfera de estudo, e como uma esfera para cuidar externamente e começar a cuidar internamente. Muitas vezes a gente faz esse movimento, e vice-versa, né? Às vezes a gente se cuida tanto internamente e não está cuidando de fora. E é importante Sim. porque algum desses pontos onde não está tendo cuidado está mostrando que aonde eu preciso olhar. Então, seja, né, a gente fala tanto de relacionamentos tóxicos, né? E como é difícil sair, muitas vezes do trabalho também.
de familiares também, ou de amizades. Não é só o relacionamento tóxico, não sempre só é de companheiros, né? Companheiras. Mas também meio ambiente. Muitas vezes a gente está em um lugar que a gente não queria estar, mas o que que a gente pode fazer para mudar aquele lugar? Sabe? Então, essa é uma comunicação até visual, né? Eu olho para aquilo, não estou bem, e eu não estou entendendo o que que isso está me causando. Então, eu acredito que seja fiscalizar, que seja exigir, que seja juntar a comunidade para solicitar mudanças, alteração, porque também eu, Meire, não acredito que só separar o meu resíduo aqui eu vou conseguir mudar tudo, sabe? Muitas vezes a gente realmente, em muitos locais, em muitas regiões, a gente precisa se unir mesmo e buscar a melhoria em conjunto e esperar, aí sim, esperar que o outro também faça, né? Muitas vezes a gente coloca, né, como políticas públicas, a gente pode recorrer, como é que o governo vai fazer isso, tomar essa posição? Então, não é esperar sentado, né? A gente precisa Sim. esperar se movimentando. Mas é muito para além disso. Tem muitas pessoas que falam com muita propriedade e fazem isso com muita propriedade. Mas hoje, o meu ponto de reflexão está muito é, muitas vezes, as pessoas falam com a gente e tá tudo bem. E às vezes a pessoa até fala de forma amorosa, mas eu não recebo bem. Então talvez eu não esteja tão bem. E a pessoa está falando sempre dela. Então, meu ponto de reflexão é hoje. é, Se eu estou nesse lugar, se eu estou nesses relacionamentos, o que que eu, dentro de mim, posso fazer para mudar isso? Porque nossa grande missão nesse mundo é ser feliz, Meire. Então, se eu vejo pessoas que não estão felizes, o que que a gente pode fazer como comunidade para mudar isso? Mostrar como o mundo realmente é bom, é belo, e a gente pode fazer parte disso. Mas tem esse ponto de reflexão mesmo. É, de profissionais que estão muito atentos, não só ao meio ambiente, não só segregando a isso, mas é importante. Muitos profissionais especialistas nisso, profissionais especialistas em como lidar com a nossa saúde mental, especialistas em cuidar do nosso corpo, né, que seja médico, educador físico, vídeos na internet que ensinam a gente se movimentar, até mesmo dançar. Então, sair desse local de aceitar que a gente está aqui, não está bem e está tudo bem. Não está bem, não está tudo bem. Eu não estou bem, esse é o ponto de reflexão. O que que eu posso fazer e pode contar com muitas pessoas para isso. Que eu acho que é importante essa discussão nesse mês que a gente está passando. Mês de janeiro, mês branco. Incrível, incrível, Júlia. Nossa, é muito bom assim te ouvir falar. Eu sabia que ia ser um papo interessantíssimo, né? Enfim, muito reflexivo. Inclusive, você acabou respondendo a minha próxima pergunta, e eu queria, diante disso, te fazer uma outra, assim, né? Que muito focada, muito baseada nessa descrição aí do vídeo e tudo mais. Você está passando por esse processo né, não não diria transmutação, mas assim, enfim, tá vivendo novas experiências. Fala um pouco desse processo que você está vivendo agora pra gente. Tá. É, eu não vou conseguir responder só falando sobre a formação que eu estou passando. Então, eu vou tentar ser muito breve numa linha, assim. É, Meire, eu me formei em engenharia ambiental muito acreditando que seria a profissão do futuro. Porque eu não me encaixava muito em outras. Eu queria ser artista plástica, eu queria ser psicóloga, e minha mãe me pressionando muito para eu escolher algo que fosse, como é que ela falava assim, promissor, né, verdadeiro. Havia essa cobrança há anos atrás mesmo, né? E eu caí nisso, porque eu acreditava nisso também, né? Então, eu acreditei muito, não, é do futuro, vamos salvar o meio ambiente, tá acabando. Sempre houve essa urgência, né? Sim. E fui consultora ambiental um tempo e me apaixonei pela indústria inexplicavelmente, aí depois eu entendi, pela possibilidade de transformar em novos produtos. Só que não havia mão de obra. Por quê? As pessoas estavam muito acostumadas em comprar material, trabalhar aquele material e entregar. E aí foi aí que eu comecei, de fato, a atuar em comunidade, porque eu morava em uma cidade, e num bairro, na verdade, né? Meu bairro era bem, era periferia e as pessoas, tinha muitas mães solo, tinha centro de reabilitação bem próximo, assim.
E aí eu falei, cara, que oportunidade, porque elas estão em casa, elas querem fazer algo, e o que eu tô trazendo pode possibilitar isso. E foi aí que eu comecei mesmo a ensinar e as pessoas falaram, nossa, isso é incrível. Aí elas começavam a se formalizar, MEI, e me abandonar. E aí chegou um momento que eu procurei o Sebrae e falei, olha, eu preciso de ajuda, porque várias pessoas estão se formalizando, eu preciso que elas busquem vocês, elas entendam que elas podem buscar vocês. Porque agora eu tenho parceira de produção, eu não tenho mais funcionário. Eu nunca tive funcionário, realmente comecei a trabalhar em rede. E Legal. ali, e ali foi se ampliando para que as pessoas falassem assim, nossa, isso é diferente que você faz, vem aqui falar sobre isso, dentro de faculdade, dentro de empresas. Então, aí eu saí de fato da indústria para voltar para a indústria com educação ambiental, responsabilidade social, o que estava também demandando na época. Mas teve um dado momento que eu mesma entrei em crise. Porque tem uma parte da mente da gente que diz, ah, eu vou salvar o mundo, vai dar certo, não sei o quê. E tem uma outra parte que fala assim, meu Deus, nada mudou. O que está acontecendo? E esse conflito, assim, eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar com isso, eu não quero fazer mais nada disso. E também foi um projeto que eu fui muito boicotada, logo quando eu me tornei mãe. E eu entendo que era uma tentativa minha de olhar para mim. E aí, muito abençoada pelo meu companheiro, ele falou, olha, a empresa que eu trabalhava acabou fechando a sede aqui no Brasil, então eu trabalhava até com materiais reciclados que não se recicla. Então a gente tinha que achar essa inovação. Era apaixonadíssima nisso. E aí a sede que fechou aqui no Brasil, e aí Diego falou assim: olha, por que que você não tira um momento para você se redescobrir? E eu acho esse apoio muito importante. Que aí eu mesmo estava negando isso para mim, porque eu falava, não, eu me formei em alguma coisa, eu tenho um título, eu tenho um diploma, eu trabalhei, eu estou há quantos anos fazendo isso? Muito apegada e confundida, né? Achando que a minha função era só essa. E aí, com o apoio dele, eu fiz um workshop, chama Workshop Comunicação com Propósito, e aí eu falei, nossa, é isso. E aí entrei na formação em terapeuta da comunicação. E aí, como é essa formação? A gente passa 4 anos se conhecendo. Quem eu sou de fato? O que que eu vim fazer nesse mundo? Perguntas muito filosóficas, mas que tem muita prática. A gente coloca muito isso no mundo e não tem como desver, né? E aí, hoje, já tem 1 ano e meio, eu já me tornei madrinha dentro dessa metodologia, que é receber os novos alunos como já terapeuta. Então, eu, como mais experiente, a gente faz uma madrinhagem, que a gente chama, né, para acolher se eles têm dúvidas com aquela disciplina, enfim. Então, eu já estou começando a ter práticas. E eu vi e falei, poxa, só é possível gerar cura, só é possível com relacionamento. Isso mudou muito minha visão. E também profissional, porque eu entendi que eu não estou abrindo mão, eu não estou virando as costas para a Júlia que é engenheira, para a Júlia que é artesã, e isso me causava muitos conflitos, né, que parecem coisas tão distantes. Não, isso são ferramentas, e a principal hoje é que eu tenho tantas ferramentas legais que é para chegar às pessoas e me relacionar com as pessoas. Acredito muito que dar é receber, sempre acreditei, né, e hoje muito, muito sólido. Então, quando eu me formar como terapeuta, quero clinicar, mas eu vou ter tantas ferramentas legais de arte, de ambientais, para indústrias, para empresas, para as pessoas, a quem houver demanda, na verdade, né? Então, eu acredito que seja um aprofundamento da minha carreira, da minha história, mas muito como pessoa. Então, eu estou muito encantada, eu falo com muita paixão disso, assim, de ser uma terapeuta da comunicação. Acho que a comunicação realmente. Eu tenho muita vontade de contar tudo que eu fiz, tudo que eu faço, todo mundo que eu já atendi, todas as histórias. Eu adoro contar, então acho importante, se as pessoas quiserem me contactar nas redes sociais, eu vou estar super aberta. Mas eu acho que eu também estou me abrindo, vou até falar aqui com um pouquinho de receio. Estou me abrindo mesmo para essa nova jornada. Eu vou começar uma especialização em psicanálise clínica. Então, eu acho que vai passar aí 1, 2 anos
estudando bastante, aprendendo bastante, mas colocando essas ferramentas que eu tenho no mundo. É isso. Que incrível! Nossa, Júlia, assim, estou muito feliz, assim, é muito gostoso essa oportunidade de bater esse papo aqui, porque a gente, eu sempre falo aqui, né, porque embora a gente, às vezes a gente acaba coexistindo assim, mas todo mundo correndo tanto para lá, para cá, e não sei o que, aí se vê, às vezes, né, no aniversário, às vezes trabalhando num show, num negócio e tal, e às vezes a gente não consegue conhecer e se conectar de fato mais a fundo com a história das pessoas. Eu amo histórias, né? Eu acho que e contar histórias e conectar a minha história com outras histórias e das pessoas que nos assistem aqui é realmente assim um grande privilégio. E eu agradeço muito, sou muito grata ao sindicato, né? Ao SINDCT por esse espaço. Eu quero parabenizar você e te desejar caminhos abertos, assim, não só em 2026, mas para além disso, para os próximos anos, assim, vai ser incrível ter você aí atuando agora também nessa coisa da terapia, da comunicação, porque é importante demais e você, como você mesmo disse, você tem todas as ferramentas aí, as redes, né? Toda a bagagem, inclusive, também profissional que você acumulou ao longo dos anos, então eu tenho certeza assim que muitas coisas boas estão por vir. Vou ficar aqui assistindo tudo de pertinho. Volta mais vezes aqui. Eu quero deixar agora o espaço livre para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, fazer suas considerações finais, mas também deixar o programa de portas abertas para você voltar sempre que você quiser e que tiver novidades para a gente conversar mais aqui, viu? Ai, Miri, obrigada. É, eu pensei em várias coisas quando você foi falando, mas eu vou intuir, acho que melhor. É, primeira coisa, eu gostaria muito de falar, e eu gosto de falar muito isso para as pessoas, é que elas não se prendam em caixinhas. Nunca, nunca aceitem isso, ser uma única coisa. Nós somos seres múltiplos mesmo. E eu acreditei por muito tempo, e isso me causou grande sofrimento, de achar que eu era só uma coisinha ali. E até achei por um bom tempo que foi muito complexo conseguir fazer a faculdade, né? Minha mãe, meu pai, eu trabalhava muito para a gente poder pagar a faculdade. Então eu achava que isso era uma resposta que eu daria aos meus pais, era o diploma dos meus pais. Acreditei nisso, mas hoje eu vejo que bom que eu fiz. Então não quero me enquadrar mais nessa caixinha ou achar que eu como é que eu vou abandonar isso para ser artesã? Então, nós somos múltiplos, então não acredite nisso. Nós somos muito criativos, somos seres muito inteligentes. Nós somos seres que viemos para se divertir mesmo e transformar as nossas relações. Essa é a grande questão que eu acredito hoje. Então, eu vou compartilhar o que eu estou vivendo, que eu acho que é o mais importante, de procurar profissionais. Acredite na força e na potência que tem, e todos podem, todos têm acesso. Existem meios e questões mais justas, né? Existem hoje, por exemplo, atendimentos sociais que têm um valor mais justo, alguns até gratuitos de bolsas, para cuidar da sua saúde mental. Se movimente muito, busque aprender algo, isso é muito importante para o nosso corpo. Não está saindo perfeito, mas o perfeito é fazer, então faça algo. Você vai enxergar que você não é uma única caixinha, você vai descobrir coisas lindas e maravilhosas. O bem-estar também é social, isso desestressa a gente demais. Não acreditar no isolamento como uma alternativa. Então, pode me ligar, pode me chamar na rede social. Eu acho que isso é o que mais está me tirando da crise do isolamento mesmo e me trazendo muita luz, muita alegria, muita leveza. Estou muito feliz e honrada mais uma vez de estar. Eu admiro muito você, Meire. Nossa, tá aqui é um grande presente. Muito obrigada. Adoro você. E obrigada pela oportunidade de eu poder falar. Para mim foi um grande aprendizado, também ajudou muito a organizar a minha mente. Isso foi muito importante. Muito obrigada mesmo.
Eu faço minhas suas palavras. Incrível, eu sou muito sua fã também, assim. E agora acho que me tornei um pouco mais, porque a gente é esse apaixonar-se sempre, né? A gente vai se apaixonando pelas pessoas que a gente conhece, convive, e a gente tem essa oportunidade, né? Então, que bom que você nos deu essa oportunidade de te conhecer mais um pouquinho, né? Um pouco mais a fundo. E lembrando para vocês que estão do outro lado da telinha, que as redes sociais da Júlia tá aqui na descrição desse vídeo. Então, vocês também podem ter essa oportunidade de se aprofundar mais aí no trabalho dela e nas coisas que vêm por aí, né? Porque é bastante coisa que vem por aí a partir das redes sociais, certo? Júlia, mais uma vez, muito obrigada. Caminhos abertos, como eu já disse, sucesso. E gratidão também a vocês que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, que é uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal TV SINDCT e também pelas redes sociais. Tarefa de casa está aqui na descrição. Vai lá seguir a gente e seguir a Júlia também. Um beijo, vejo vocês no próximo episódio. Te vejo em breve, Ju. Sucesso!